Bom dia! Essa é uma aula sobre a formulação de perguntas clínicas, que é um dos passos da prática da medicina baseada em evidências. Agora a gente já começa a entrar nesse campo, né, da busca da melhor evidência científica disponível naquele momento. Essa prática da medicina baseada em evidências, ela pode ser dividida didaticamente em 4 ou 5 passos, sendo o primeiro a transformação da necessidade de uma informação. Essa necessidade da informação normalmente surge do próprio atendimento clínico e essa necessidade de informação precisa ser transformada em uma pergunta relevante e passível de resposta. O próximo passo vai ser buscar a melhor evidência para responder essa pergunta, depois aplicar a evidência avaliar a evidência de forma crítica, né, em relação à validade dessa informação, ao impacto que ela tem, a aplicabilidade que ela tem, integrar a avaliação com a sua experiência clínica e as circunstâncias específicas do paciente e, por fim, avaliar a sua própria efetividade, o quão eficiente você está sendo em aplicar esses passos da medicina baseada em evidências. Então, um exemplo de um caso clínico para a gente sentir a necessidade de buscar informações. Então, vamos falar que é uma paciente do sexo feminino, 57 anos, casada, mãe de 2 filhos, professora de ensino fundamental. Ela refere apresentar depressão desde seus 20 anos, descrevendo ao menos 5 episódios depressivos com ideação suicida ao longo de sua vida, intercalado por períodos de remissão parcial. Nega sintomas psicóticos ou episódios maníacos prévios. Não apresenta comorbidades clínicas e o check-up anual se encontra normal. Ela já realizou tratamento com fluoxetina, sertralina, imipramina, lamotrigina, utilizando as medicações até a dose máxima por vários meses e referindo boa adesão. Realizou psicoterapia por 2 anos, mas acha que não a ajudou. Nega conflitos conjugais, familiares, problemas no trabalho e não identifica estressores que possam agravar seu quadro. Atualmente em uso de venlafaxina 225 mg dia e clonazepam 2 mg dia, relatando que está 20% melhor. Então, quais questões que podem surgir a partir desse caso clínico? Se é a primeira vez que você está tendo contato com depressão ou você não estudou muito a respeito anteriormente, podem surgir perguntas mais essenciais, do tipo o que é depressão, o que causa depressão, como fazer o diagnóstico diferencial entre depressão e transtorno bipolar, como é o tratamento medicamentoso da depressão. São todas questões mais elementares e cujas respostas podem ser encontradas de forma muito satisfatória nos livros-texto. Então, essas perguntas mais gerais, ou na literatura internacional elas são chamadas de perguntas background, elas são perguntas que vão ter uma raiz com o verbo, seguido do questionamento a respeito de um aspecto da própria doença, de exames complementares, do tratamento, da fisiopatologia. Outros exemplos aqui de perguntas gerais, de perguntas background. O que causa a gripe suína? Qual o tratamento da síndrome do túnel do carpo? Qual a indicação de intubação orotraqueal? Como a insuficiência cardíaca causa derrame pleural? Como é feito o diagnóstico de pneumonia? Por que a cloroquina aumenta o intervalo QT? Bom, e essas perguntas mais gerais, que nem eu falei, elas são mais para livro-texto. Alguns guidelines tratam bastante essas questões complementares. Sites de bases médicas também tratam essas questões. Agora, as questões que vão exigir respostas e pesquisas mais específicas são também perguntas mais específicas. A literatura internacional chama de pergunta foreground. Então, essas perguntas elas podem ser divididas entre 3 a 5 componentes. Um primeiro componente vai ser o paciente ou o problema. Então, a gente vai pensar o paciente, a população específica que você está querendo ver intervenção, em relação a sexo, quando for relevante, em relação à idade, a comorbidades clínicas, se a pessoa está no estágio inicial, médio, avançado da doença. A segunda parte da pergunta vai estar relacionada à intervenção, né, que pode ser uma intervenção terapêutica, preventiva, diagnóstica, prognóstica, dentre outras. A comparação, quando plausível, né, a comparação pode ser
realizada com um placebo, quando você está vendo um tratamento, pode ser a comparação de um tratamento com outro tratamento, a diferença de uma intervenção com a outra. E o O é do inglês outcome, né, que seria o desfecho. E o desfecho ele também varia de pergunta para pergunta. Você pode ver um desfecho do tipo mortalidade, se aquele tratamento previne mortes ou não. Pode ser mortalidade por qualquer causa ou por uma causa específica. Pode ser o desfecho que você está avaliando, pode ser redução de sintomas, pode ser prevenção de eventos, de complicações da doença, etc. E um quinto componente que ainda pode acontecer, ele é menos utilizado, é o tempo. Então, você observar o uso de antiagregante plaquetário em pacientes pós-infarto reduz em quanto a mortalidade ao longo de tantos anos. Então, aí você vai entrar assim, que impacto que aquela intervenção tem ao longo de determinado período de tempo. Então, para elaborar essas perguntas específicas, quando a gente está pensando no paciente ou no problema, a gente tem que pensar como que você descreveria uma população semelhante ao seu paciente. Um cuidado que existe aqui é de não ser uma coisa específica demais, porque se você deixar muito específico, você não vai encontrar estudos que trabalharam numa população tão específica. Um outro problema que pode acontecer é de que o teu paciente tem alguma condição mais particular e justamente por essa condição mais particular, você não encontra estudos que trabalharam aquela condição. E que os estudos foram feitos em pacientes que não tinham aquelas comorbidades que o seu paciente tem, ou que não tinham um quadro tão grave quanto o paciente que você está atendendo. Bom, sobre a intervenção, a gente tem que pensar qual intervenção você está considerando para o paciente. Em seguida, a gente pensar assim, qual que seria a principal alternativa para comparar com essa intervenção, se seria um placebo ou se seria um tratamento usual que já existe. E, por fim, o desfecho é qual o desfecho desejado para a intervenção. E aí, que nem eu falei antes, pode ser mortalidade, pode ser redução de sintomas, pode ser prevenção de complicações e etc. Então, pensando naquele nosso caso clínico, existem várias perguntas específicas que poderiam ser realizadas. Uma delas é, por exemplo, em adultos com depressão refratária, a gente está definindo a população que tem um diagnóstico e que já tem resistência ao tratamento. A combinação de venlafaxina com mirtazapina, que seria a nossa intervenção, comparada à monoterapia, resulta em maior taxa de remissão sintomática? Então, esse é um exemplo de pergunta específica, de uma pergunta foreground. Outros exemplos de perguntas específicas. O sistema de ar forçado aquecido é mais eficiente para a prevenção de hipotermia no intraoperatório de pacientes submetidos a cirurgias eletivas do que o cobertor de lã? Repare que a gente consegue ver os componentes da PICO nessa questão. Um outro, em adultos com insuficiência cardíaca e função diastólica e função sistólica reduzida, a implantação de cardioversor em adição ao tratamento usual reduz a mortalidade em um período de 5 anos ao ponto de justificar potenciais danos e custos do procedimento? A gente vê a pergunta completa aqui do PICO com o T, com um período de tempo. Certo? À medida que a pessoa vai se familiarizando mais com o tema, ela vai tender a fazer cada vez mais essas perguntas específicas e cada vez menos essas perguntas mais básicas. Então, quando a gente vê uma discussão de caso clínico com um interno, ou com residente, ou já com profissionais atuantes, a gente consegue perceber essa diferença nas perguntas, nos questionamentos que vão sendo feitos, de coisas mais básicas para questões mais específicas que vão exigir estudos para ter a resposta. Tá? Essas são as duas principais referências que eu utilizei para elaborar essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.